Olá pessoal, boa tarde para vocês. Venho primeiramente pedir desculpas aí porque eu gostaria de ter colocado vídeos muito mais rápido do que eu tô colocando, mas o tempo tá meio escasso para todo mundo, né? Mas vamos ao que interessa. Já deixei previamente essas orquídeas aqui, essas duas mudinhas aqui, uma mudinha de Aspásia silvana e uma mudinha de Notília. Eu já deixei as duas previamente de molho aqui por 2 horas em enraizador da Forte diluído. Muitas pessoas têm me perguntado o que eu uso. São 3 os adubos que não falta na minha casa, para as minhas plantas, não falta. O enraizador da Forte é o que eu uso. Você pode usar algum outro que você encontrar com mais facilidade na sua região, contanto que seja para orquídea. Esse daqui não está especificado que é para orquídea, porém a gente tem usado, tem obtido resultados maravilhosos, vocês podem acompanhar sempre aí, né? E não tem danificado as minhas plantas de maneira nenhuma. Eu só estou usando assim, desse jeito. Depois que eu desenvolvi essa maneira de utilizar assim, de molho, eu não tô precisando aplicar ele depois mais, porque uma vez só tem sido suficiente. Mas é porque essa vez que tá ficando aqui, 2 horas, é o suficiente para essa planta, para o metabolismo delas, as raizinhas novas que tem, ou o próprio pseudobulbo, as folhinhas, sugar esses nutrientes. Ela tem tempo suficiente dentro de 2 horas para fazer isso e ficar dentro do metabolismo dela. Entendeu? Então, assim, por isso que eu tenho feito essa técnica de deixar de molho a planta. Eu, no começo, aqui, antes de começar aqui, 2 horas atrás, quando eu fui colocar de molho, eu molho as folhinhas dela, eu molho, e não vou deixar ela de cabeça para baixo. Eu deixo assim, olha, e deixo aqui repousando. Depois de 2 horas, eu retiro elas, né? Elas já vão ter sugado o suficiente de enraizador para ficar no metabolismo. E aí eu vou escolher uma forma de cultivo. Eu quero pedir desculpa porque eu estava falando o nome errado. Eu conhecia como Asfagno. Alguém que eu já esqueci o nome, me perdoe, me falou no outro vídeo, falou assim: escuta, mas não é esfagno, eu conheço como esfagno. Aí eu fui procurar no dicionário, falei: não, agora eu fiquei curiosa, preciso saber. Isso aqui é esfagno. Algumas pessoas conhecem como musgo, porque realmente ele é da família do musgo também, tá? Então, assim, esfagno, tá? Ele também ficou previamente de molho, ó, tá vendo que ele tá úmido? Tá vendo? Úmido não, ele tá molhado mesmo. Tá vendo? Eu vou até encharcar um pouquinho de novo aqui. Pra que você vai usar esfagno nas suas orquídeas? Pra quê? Para poder ajudar a segurar a umidade e a água, reter a água, para ela ter tempo de sugar a água nos dias mais quentes, no tempo mais quente. Vou retirar aqui agora, tá, pessoal? Então não ficou dúvida, né? 2 horas de molho no forte enraizador. A bacia que eu tava usando era maior do que essa, tá? Eu uso geralmente meia tampinha para uma bacia grande, né? Onde cabem ali 5, 6 plantas, tá? Então, é o suficiente. Eu vou usar um tronquinho, eu não sei o nome, me perdoem, mas o pessoal lá onde eu tenho um terreninho fez muita derrubada lá para poder limpar os terrenos. E essas arvorezinhas aqui são do cerrado. Eu não sei o nome delas, não sei mesmo, senão eu diria para vocês, tá? Vocês podem estar usando aí tronquinho de ipê, sanção do campo, o tronquinho do pé de café, pode ser usado o pé de piqui. Aí vai falar assim: ah, mas você vai cortar pé de piqui, pé de ipê? Não, é porque acontece de quebrar os galhos, do vento derrubar. Aqui na minha cidade tem derrubado muitas árvores, o vento, né? Então, essa é a questão, tá? E você pode estar cortando, ou a sua cidade mesmo, que nem aqui a prefeitura cortou vários tronquinhos e deixou lá na rua para depois vir buscar. Então, o pessoal aproveitou bastante para pegar tronquinho também lá. Aqui tá a muda de notilha. Se eu fosse plantar para ela subir para cima, eu iria posicionar bem na parte de baixo, para que ela tivesse todo esse tanto aqui para crescer para cima. Como eu quero fazer um plantio assim, na horizontal, então eu vou colocar a caminha de esfagno, perdão. Vou posicionar a notilha
tá? Não tem segredo. Posiciona ela bem no meio, que ela vai ter espaço para crescer dos dois lados. E eu uso o barbante de algodão, tá? Eu gosto demais de usar ele porque com o tempo ele se decompõe, tá? Vamos agilizar o processo aqui para esse vídeo não ficar tão comprido, senão as pessoas vão enjoar, né? Então eu venho aqui, ó, com o dedo seguro, o barbante, e eu vou costurando a planta, olha só. Tá vendo, ó? Costurando a planta, ó, prendendo de uma forma que ela não fique estrangulada. Não pode estrangular a planta, não pode estrangular o broto, as raízes. Ela precisa sim ficar firme, olha. Ela precisa sim ficar firme. Porém, ela não pode ficar apertada demais, porque você vai estrangular a planta, estrangular broto. Então, assim, não tem necessidade também de você apertar dessa forma, né? A planta. Então, eu vou dando uma costuradinha nela, tanto para segurar ela, quanto para segurar o esfagno. Por que que essa planta não pode ficar balançando no tronquinho? Porque as pontinhas das raízes são muito delicadas. E se elas ficarem roçando aqui na madeira, se balançando, elas não grudam. Elas queimam as pontas das raízes dela. Então, se você chegar numa maneira que você consiga deixar ela apertadinha, justinha, como um sapato no pé. Tente imaginar um sapato no seu pé. Ele não pode estar apertado ao ponto de te machucar e ele não pode estar frouxo ao ponto de sair do seu pé. É o ponto ideal. É isso aí. Então aqui a gente amarra. E não tem segredo, gente. Não tem. Porque assim, daqui o meu cuidado com ela vai ser o de colocar o adubo. Vai ser o de colocar aqui um arame, tá? Um arame aqui, que eu já fiz os furos. Aqui os 2 furos, tá? E manter essa planta úmida. Porém, como tá chovendo, eu não tô me preocupando em molhar a planta. Só se eu ver que vai passar mais de uma semana sem chuva, porque tem bastante umidade no ar, tem bastante umidade, né, lá no orquidário. Então, não tem necessidade de eu estar molhando planta. Você pode cuidar uma planta no começo, assim, quando você acaba de replantar, você cuida bem a umidade do esfagno, que é para poder as raízes terem tempo, né, de sugar os nutrientes, a água e ficar mais forte, ficar mais fortalecida para poder enraizar no tronquinho novo, tá? Eu vou fazer aqui bem rapidinho uma trouxinha de adubo de liberação lenta, o Forticote, porque tem muita gente com dúvida, muita gente me pedindo, o meu tá até velho. Deixa eu pegar um novo aqui, peraí. Aqui, ó. Uma dúvida que eu já vou tirar aqui sobre o Forticote. A formulação aqui tá boa, não importa muito, entendeu? O que importa é que você tenha um adubo de liberação lenta para oferecer para sua orquídea. O que é um adubo de liberação lenta? É um adubo que toda vez que cair água nele, seja da chuva ou da rega, ele vai liberar uma água adubada para sua planta, tá? Então é para isso que serve esse daqui. Esse 5M, em algumas embalagens está escrito 3M, em outras 5M. Significa o tempo de duração dele. Então, esse aqui, como ele é de 5 meses, daqui 5 meses somente que eu vou precisar acrescentar na beirinha do vaso ou trocar o sachê de adubo, tá? Então, eu vou fazer aqui rapidinho um sachê para vocês darem uma olhadinha, tá? Eu uso um tecidinho, existem 2 tipos de TNT. O TNT mais fraquinho, como esse, que quase que dá pra ver a minha mão do outro lado. E um outro que ele é um pouquinho mais grosso. Eu sempre prefiro esse mais fininho, por mais que ele rasgue um pouquinho mais fácil. Mas esse rasga mais fácil é dentro de 3 a 5 meses, que seria a duração do adubo. Então, a hora que tiver na hora de trocar o tecido, já vai estar na hora de trocar as bolinhas também. Então, não vou ter tanto perigo. Eu esqueci a minha colherinha lá dentro. Não sei onde foi que eu deixei. De qualquer modo, eu vou pegar com essa mesmo, olha, uma pontinha de colher, tá vendo? Não adianta você pôr mais do que isso. Por que que não adianta? Porque você vai estar jogando fora. Eu posso colocar isso daqui, ó.
posso colocar esse aqui. Eu vou estar jogando dinheiro fora, não tem necessidade, tá? A planta não vai absorver mais adubo porque você vai colocar mais adubo. A quantidade correta é essa daqui, é um pouquinho só, tá? Então, olha, você vai dobrar aqui pra cima, cortou ele quadradinho, tá? Esqueci de falar isso, olha. Cortou quadradinho, dobra pra cima, dobra outra ponta, dobra a outra ponta também, mais uma vez e mais uma vez. Certo? Deu para entender? Vou fazer de novo, tá? Aqui, ó, pra cima, vai dobrando as pontinhas pra dentro, dobrando mais uma vez e dobrando mais uma vez. Se você quiser amarrar, tudo bem. Como eu preciso de praticidade para fazer 50, 100 saquinhos, eu costumo grampear, tá vendo? Uso grampeador normal e grampeio. E para fixar no tronquinho, eu utilizo os percevejos, aquele que o pessoal antigamente usava para colocar as toalhas de plástico na mesa. Pois é, eu utilizo o percevejo. Olha, eu vou na camadinha que tá menos grossa, né? Ali em cima, já furo, deixo furadinho. Aqui, deixo furadinho, olha. E depois eu venho e coloco aqui no cantinho da planta. E toda vez que chover ou que eu molhar, vai ter água adubada para essa planta sugar, tá? Aqui, ó. Se você achar que deve colocar do outro lado também, pode pôr do outro lado também. Se não, não tem necessidade, tá? Aqui, olha só como que ficou. Eu vou mostrar para vocês como se fosse até um antes e depois, porém não se trata da mesma planta, né? Mas se trata da mesma espécie. Olha só essa notilha que eu plantei nesse outro tronquinho. Notem que o barbante já tomou conta, a cor do barbante já ficou da cor da orquídea, do tronco. Ele já se misturou, ele serviu quase que como um pequeno substrato até. O bacana do barbante, além dele se decompor bem, é que ele fica úmido. Ele também retém umidade. Porque você já reparou quando você vai lavar um tapete feito de crochê com barbante? Então, ele molha, fica molhado, encharcado. Então, assim, até o barbante ajuda a segurar um pouquinho de água. Notem que ela tá bonita, tá viçosa. Notem o tanto de raizinhas grudadas. Olha. Tá vendo? Essa planta já floriu comigo, tem fotos dela lá no Instagram. Também é uma notilha. Se eu não estou enganada, é a notilha Barqueri. E aqui tá o saquinho de adubo. Olha, o sachêzinho de adubo, tá? Você pode colocar também um sachê de adubo orgânico do outro lado. É que eu tô sem, no momento, o TNT preto. É bom usar o preto porque ele ajuda a controlar a entrada de raios UV, que segundo o que me passaram, é um pouquinho prejudicial para o adubo orgânico, né? Tira um pouquinho das propriedades dele. O adubo orgânico pode ser usado o Remitz, o Thai Orquídea, o Viagra, o Bokashi. Então, notem que eu fiz o sistema de plantio igual. E aí, daqui a um tempo, eu posso até mostrar para vocês resultados dessa daqui, tá? Raízes finas, a melhor opção é tronquinho. O meu sistema de cultivo aqui para Rondonópolis, Mato Grosso, é tronquinho. É uma das formas que mais se assemelha à natureza, é uma das formas que elas mais se sentem bem, que mais ficam saudáveis. Depois dessa daqui, quando a orquídea é muito grande, fica desproporcional de usar um tronco, eu uso muito o cachepô de madeira. Gosto demais da conta do cachepô de madeira. Então, fica aqui a minha dica. Eu vou mostrar para vocês também o adubo orgânico, tá? Vou reforçar aqui para vocês, porque tem muita gente perguntando sobre a adubação. A adubação, o mínimo que você pode dar para suas orquídeas, o mínimo do mínimo, seria isso, tá? Um adubo orgânico, um adubo químico, os dois se complementam. O que não tem em um, vai ter no outro, para oferecer para sua planta. E quando eu faço replantio, como agora, eu utilizo o enraizador da Forte. Eu não deixo faltar, esses 3 adubos não faltam na minha casa. Quando eu vejo que é necessário para algumas outras plantas, eu compro o de floração, lógico, para ajudar, para deixar um pouco mais forte a planta, para aguentar a floração.
E então é um adubo foliar, né? O de floração. Pode ser usado qualquer marca também. E eu queria também mostrar para vocês um outro cultivo aqui que eu fiz. Olha só. Pode sim ser usado esse tipo de madeira. Tá vendo? É uma madeira comum, beneficiada. Isso aqui é a chamada madeira beneficiada. Beneficiada por quê? Porque ela foi cortada, foi feito um trabalho nela que ela ficou assim, quase sem ferpas, né? Então virou um quadradinho, uma madeira que você usa para fazer cerca, telhado e outras coisas mais, né? Tá vendo? Eu plantei aqui recentemente um Oncidia equitante, uma tolúmia. E mais pra frente eu vou mostrar resultados pra vocês dessas plantas aqui. Também tem raizinhas finas, não tem condição de cultivar isso aqui em pote, pelo menos não aqui na minha casa, em vaso, não vai bem. Então eu fiz o cultivo dele aqui nesse tronco não, nessa madeira, e eu vou mostrar pra vocês os resultados depois. Eu costumo anotar dessa maneira aqui, olha. Eu coloco o nome da planta e eu coloco a data em que eu fiz o plantio dela, ou replantio dela, no caso, né? Porque ela veio plantadinha num vasinho pequenininho com pedras, tá? Então, por que que eu coloco a data que eu faço o replantio? Porque eu posso acompanhar o desenvolvimento das raízes, da planta. Depois, daqui 1 ano, 2 anos, 10 anos, eu consigo saber até quando que essa planta chegou, basicamente. Porque chegou o que eu comprei, entende? Então, é bacana você ter esse acompanhamento. Essa notilha que já tá toda enraizada, olha só. Vamos ver aqui, ó. Ó, 9... Deixa eu focar bem pra vocês. 9/8/2018. Eu ainda não coloquei a identificação dela aqui na frente, porque eu precisava de ter certeza, mas eu acredito que seja uma Barqueri, Notilha Barqueri. Mas vejam que de agosto para fevereiro, nós estamos em fevereiro, notem como ela enraizou bem, como ela gostou do cultivo. Então, são pequenas dicas, são pequenas jeitinhos que vocês podem, pequenas técnicas que vocês podem melhorar o cultivo das suas plantas. Nunca, jamais deixem de usar o esfagno. Ele ajuda a reter a umidade, para a planta conseguir absorver os nutrientes da água, porque a água, no caso aqui, vai ficar adubada. Então, ela precisa de tempo para poder absorver, né? Então, não deixe de usar o esfagno, tá? Nas suas plantas. Eu sugiro para qualquer parte do Brasil, a não ser que você mora num lugar que chove todo dia, sem parar. Aí é outra história, né? Mas eu acho que não existe uma região assim no país, né? Existe sim os períodos de seca, então você quase que é obrigado sim a usar o esfagno, tá bom? Então fica aí a dica de hoje, uma maneira de plantar micro-orquídea e orquídea de raízes finas, tá? Tronquinho para elas. Eu sou muito defensora do cultivo no tronquinho para as demais orquídeas. Os catacetos eu gosto demais de usar a garrafa PET, né, como vocês viram aí nos outros vídeos. Porém, para essas orquídeas de raízes finas, mudinhas, olha, eu tenho uma mudinha aqui, ó, um híbrido de Cattleya. Eu gosto demais do tronco, tá vendo? Eu gosto demais do tronco, olha. Eu amarro aqui e as raízes novas já vêm por cima aqui e já vão entrelaçando o esfagno, entrelaçando o barbante e já grudam aqui. Realmente fica muito bacana, tá? Então eu defendo muito. As raízes ficam mais arejadas, a planta fica disposta a crescer para onde ela acha que deve. Realmente um cultivo muito parecido com o da natureza. Então, por conta disso, eu defendo muito. Se você gostou de mais um vídeo aqui do canal da Ju Fernandes, por gentileza, deixe o seu like, compartilha com outros amigos orquidófilos que pode ter alguma dúvida quanto ao cultivo de plantas de raízes finas e micro-orquídeas, ou mesmo o cultivo em tronquinhos ou adubação, como eu estava falando. Deixa aí o seu like, o seu comentário. Compartilha também nas suas redes sociais, Facebook, Instagram. E ajuda a gente aí com o joinha, por gentileza, tá bom? Muito obrigada. Tenho muitos e muitos assuntos ainda para tratar com vocês, tá? Então, até a próxima. Tchau!